Bem-vindo ao Capital Partnership. Hoje vamos conversar com a doutora Joy Brits, referência nacional em inteligência comportamental, estratégias de poder e geopolítica aplicada. PhD em antropologia, mestre em geopolítica, mestre em arquitetura de comportamento e decisão, pós-graduado em cultura, cidades e territórios, especialista em estratégias militares aplicadas à sociedade civil e bacharel em comunicação social, com ênfase em relações públicas governamentais. Doutora Joyce, seja muito bem-vinda. É uma honra recebê-la aqui. Obrigada, Alex. É uma honra, na verdade, ter a sua companhia para esse bate-papo. Uma honra é minha. Olha, com certeza vai ser um bate-papo super interessante, porque é uma ciência que é aplicada em todos nós, em todas as situações. Hoje nós vamos entrar em assuntos muito interessantes e eu gostaria de perguntar, Joy, muitas pessoas acreditam que tomam decisões de forma racional. O que realmente influencia nessas decisões sem que percebemos? Primeiro é importante nós entendermos que um adulto que tem a nossa faixa etária e que tem um QI médio brasileiro toma 12 milhões de decisões por ano. 12 12 milhões. milhões de Nossa. decisões por ano. E aí vamos entender decisão. Vai desde você piscar, então seu cérebro está mandando um comando que é consciente, constante, mas que você não tem consciência. Agora que eu falei de piscar, provavelmente você está prestando atenção que está piscando. Então, isso é uma decisão para o seu cérebro. Até se você casa, não casa, se come em tal lugar, não come em tal lugar, se levanta da cama, tudo isso é considerado decisão. Então, não entenda decisão só como decisões estruturadas. 95% dessas decisões são inconscientes. Então, 5% das decisões nós poderíamos dizer que são racionais. Mas o que é que faz com que a gente tome decisões e o que é interessante nessa pergunta? Nós precisamos entender que, enquanto seres humanos, nós somos seres emocionais. Os inputs do nosso cérebro, aquilo que é colocado, né, como um primeiro caminho cerebral, ele nunca é a razão. Ele vem da amígdala cerebral, que tem as suas emoções essenciais. Todo mundo deve ter assistido o filme Divertidamente. Então, você tem como emoções essenciais o medo, a alegria, a raiva, a tristeza, o amor e o nojo. E a partir dessas emoções essenciais e instintivas, você desenvolve sentimentos. Então, o seu cérebro começa a entender através da leitura, através da convivência, das experiências e de tantas outras coisas que você constrói na sua vida e que seu cérebro vai guardando como informação, ele transforma isso em sentimento. E aí você consegue diferenciar, por exemplo, raiva de frustração. E a partir desse processo emocional, é que nós começamos a racionalizar no lóbulo frontal a diferença entre o que é uma decisão emocional e o que é uma decisão racional. Dito isto, é importante entender que não é porque você toma uma decisão baseada na razão, em fatos e dados, que você, está excluindo emoções dele. Porque existe entre o processo da racionalização da sua decisão e o processo de entendimento dela um viés cognitivo. Esse viés cognitivo, como não sei quem conhece o Kahneman, que escreveu Rápido e Devagar, ele explica o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é o sistema lento, não, perdão, rápido, onde você recebeu um input emocional e você toma uma decisão porque você já está acostumado a fazer aquilo. Então, esse costume no tomar a decisão cria um calo decisional que é chamado viés cognitivo. A ciência catalogou até hoje 188 vieses cognitivos, tem mais 6 em estudo, e os vieses cognitivos nascem das heurísticas cerebrais, que são conexões nas suas sinapses, né, para você fazer o lé concret, que você vai construindo o seu processo decisional na raiz
dela antes dela se tornar viciada. Então, te dando a resposta completa e agora fazendo um resumão, eh, do que nós achamos que é uma decisão racional, ele já vem contaminado por uma sequência de calos decisionais, porque são inconscientes. Então, se você está habituado a tomar decisões só baseado no que as pessoas que estão ao seu redor te dizem, por um exemplo, você já está tomando uma decisão emocional e não racional, porque você não está buscando fora do seu grupo de pessoas preferidas informações para complementar o seu processo de decisão. E pode ser que essas pessoas preferidas, por um viés de autoridade, porque você tem autoridade sobre elas, ou por um viés do grupo, que é eu não quero me destoar do grupo, então eu não vou dizer que eu discordo, vou concordar com todo mundo, ou por um viés do pertencimento, eu digo o que todo mundo diz, ou pelo viés da manada, eu faço o que todo mundo faz, ou pelo viés da avareza emocional, eu não quero me sentir menor, então eu concordo com o que todo mundo diz. Eu já te fiz aqui uma lista, eu acho que de 5 ou 6 vieses, para comprovar que quando você está sentado numa posição de decisão e você não questiona as suas verdades, os teus dogmas e a maneira como você foi ensinado a fazer as coisas, já não é uma verdade que você toma decisões racionais. Ele já Então, está enviesado. podemos dizer que uma grande parte das decisões são influenciáveis. Uma grande parte, eu diria quase 100% delas são influenciáveis, não necessariamente influenciadas, porque quanto mais você coloca dúvidas sobre as suas verdades, menos influenciável você é. Não quer dizer que ao colocar dúvidas sobre a sua verdade, você tenha que mudar a sua verdade, mas a dúvida é o benefício de você checar as possibilidades dentro das suas verdades, dos seus dogmas, para que você possa fazer um raio-x das suas decisões no cérebro, para você questionar se você está enviesado ou não. E não, você não precisa conhecer os 188 vieses cognitivos para saber se você está enviesado ou não. Basta você se dar ao mérito, porque eu acho que é meritocrático mesmo você questionar a si, precisa ser muito inteligente enquanto executivo, enquanto pessoa, questionar-se. A neurociência chama isso de metanoia, questionar a própria mentalidade, mas eu prefiro dizer que Sócrates já chamava isso de palavra viva. Sócrates morreu por defender a palavra viva, então ele dizia: questione a si mesmo, questione o seu pensamento, porque você tem as respostas. E você tem as respostas porque, ao questionar as suas verdades, os seus dogmas, você, ao observar o mundo externo, você valida ou invalida essa verdade, e aí você consegue ampliar a sua influência ou não externamente na decisão. Qual o viés cognitivo mais perigoso para empresários, investidores e líderes? Posso dizer 2 ao invés de Claro. 1? Um é o viés da aversão à perda. O viés da aversão à perda, aplicada à sua pergunta, ele é o viés que faz com que você se sinta dedicando tanto tempo a um projeto, tanto tempo a uma equipe, tanto tempo a uma decisão, que você diz: eu tenho medo de perder algo se eu admitir que estou errado, então eu não volto atrás. Em time que está ganhando, não se mexe. Pode ser que não mexa mesmo, porque o time está ganhando. Só que quando você não questiona que, se você tirar uma pessoa desse time, você pode ganhar ainda mais, você já está no viés da aversão à perda. E tem o sunk cost fallacy, que é a falácia do custo perdido, que seria quando eu olho para esse viés da aversão à perda e eu me coloco em uma posição onde qualquer coisa que eu mexer pode ser um custo perdido, então eu não mexo no meu business plan, eu não mexo na equipe, eu não mexo nem nas minhas próprias crenças, e o mais perigoso de tudo, eu não mexo nas minhas próprias crenças de liderança.
Então, o problema está em mim, não está na equipe. Eu sou um empresário, eu sou um líder e eu não mexo nisso, porque no final das contas dói muito mexer no custo perdido da sua reputação pelo ganho que você vai ter ali na frente. Olha, é uma coisa que acontece comigo. Quando a minha equipe diz sempre fiz assim, é quase um pedido de demissão. Isso é a prática. Ah, sempre fiz assim, olha, não quero mudar. Não tem nada tão bom que não possa ser melhorado. Então, acho que nós temos que estar abertos para estar sempre aprendendo e moldando e aprimorando. Então, a doutora aqui referendou a ciência como uma verdade para essa prerrogativa, né? Você afirma que o poder influencia a forma como pensamos. Como o poder altera o comportamento de um líder ao longo do tempo? Vamos definir poder, para eu conseguir te dar essa resposta da maneira mais justa e adequada. Poder é a capacidade que uma pessoa tem de administrar, amenizar, controlar, conduzir a influência que os outros ou alguma coisa externamente tem sobre ela. Uma outra coisa importante é que não existe ausência de poder. Dentro das teorias da geopolítica existe poder e o antônimo de poder é potencial de poder. Então, se o poder está com você, o potencial do poder está comigo. Considerando que poder é essa capacidade que eu preciso ter de administrar o que me influencia e que se o poder está comigo, todas as outras pessoas ao meu redor têm potencial de poder, a chance de o poder não me influenciar é de 0%. Porque a primeira coisa que acontece com uma pessoa que tem poder é não querer perder o poder. E manter o poder é muito difícil, porque o poder envolve influência, e influência não é uma coisa que você tem, é uma coisa que as pessoas te dão. Elas te ofertam porque elas acreditam no que você faz e elas querem se submeter espontaneamente a você. E isso não é uma definição minha, mas é a própria etimologia da palavra influência. O poder envolve manipulação, e manipulação é dar forma com as próprias mãos. Então, se poder é a sua competência de administrar as coisas e você não tem competência para dar forma com as próprias mãos àqueles todos que estão ao redor da sua capacidade de decisão, você cai em um viés cognitivo, por exemplo, que é o viés cognitivo do fading out, que é quando você entende que o seu cérebro, na verdade, traz framings cortados na sua cabeça de todos os momentos em que você teve o poder e exercitou com as pessoas. Mas ele não te dá a história completa para você se lembrar dos momentos que você precisou rever o poder para manter o poder e manter as pessoas. Então você fica acreditando que a maneira como você administra o poder vai funcionar. Dito isto, o impacto sobre a decisão, o impacto sobre o comportamento, o impacto sobre o líder, não é esse impacto superficial que nós falamos, tem um ditado popular que é dê o poder a uma pessoa e descubra quem ela é. Eu acredito nisso também, mas ele é muito mais profundo do que isso. Porque o poder é a capacidade que você tem de chacoalhar as coisas, de fazer com que elas entrem nos eixos. Mas você tem um grupo de pessoas que tem o potencial de tirar isso de você. E a grande sacada para que você mantenha o poder em ordem é construir interdependência. Não é nem codependência e nem dependência. E nós não somos ensinados, enquanto sociedade, e aqui eu vou colocar um recorte latino-americana, a sermos interdependentes. Eu não sou ensinada a ter o pensamento que você tem nos seus negócios de partnership compartilhada. Então, eu ofereço vesting para que as pessoas tenham interdependência nas decisões do negócio. Isso não é um pensamento natural do brasileiro, não é um pensamento natural da sociedade latino-americana. Então, isto influencia o poder, que distorce o poder e faz com que todo o resto seja
distorcido. Consegui te dar a resposta? Sim, só para vocês entenderem, inclusive uma parte do livro é exatamente sobre a diferença, por exemplo, do empresário brasileiro, que dificilmente ele divide com sua equipe de colaboradores. No máximo, quando bate no peito e fala que ele divide com seus funcionários, é 10%, 20%. Ao contrário do empresário americano, que os maiores bilionários do mundo, Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, eles têm menos de 20% das suas empresas bilionárias, e eles com 20% são milhares de vezes mais bilionários do que os milionários brasileiros. Então, faz todo sentido, né? E eu acho que a ciência fundamenta e mostra claramente que isso é uma verdade real, né? Então é muito interessante. Vamos para outra pergunta. Existe uma diferença entre autoridade, influência e poder? Como o empresário pode desenvolver essas três competências? Sim, existe diferença entre autoridade, poder e influência, e eu vou tentar montar um quebra-cabeça imaginário. Um pai tem autoridade sobre o seu filho enquanto ele é uma criança, mas não necessariamente tem poder sobre esse filho, até porque é da natureza da criança, dos adolescentes, testarem a elasticidade. Então ele tem autoridade, inclusive legal brasileira. Se ele não cumprir a autoridade sobre aquela criança, ele pode ser penalizado, mas não necessariamente ele tem poder. Conhecemos vários pais que são dominados pelos São filhos, reféns dos seus certo? filhos, inclusive, São né? reféns dos filhos. Mas nós temos empresários também que têm autoridade dentro da empresa, mas não têm poder. Existem relações de sociedade em que a pessoa que tem a porcentagem majoritária tem autoridade, mas não tem poder, porque ele é majoritário, mas a união de todos os outros o faz perder poder se ele não jogar bem o jogo, porque a somatória dos outros o colocaria nessa posição. O poder é a sua capacidade de ter autoridade sem precisar exercer essa autoridade falando e requerendo ela. Se você precisa gritar a sua autoridade, então o seu poder está enfraquecido. Você não está conseguindo organizar as coisas e administrar as influências que te impactam. E o poder, por essência, é você ser protagonista da sua própria decisão e da sua própria vida, protagonista daquilo que você organiza dentro do seu ecossistema, ainda que você o faça em silêncio, ainda que você o faça com muita tranquilidade. A gente tem a tendência a entender que o poder é quando você está em voga, quando você está sendo visto todo o tempo, quando você tem milhões de seguidores, quando na verdade você pode influenciar pessoas simplesmente pelo fato de você tirar o cafezinho que todo mundo gosta de tomar. Então não tem aquela brincadeira de que o leão comeu o executivo, fugiu do circo, comeu o executivo, ninguém sentiu falta dele, e aí comeu o gerente, ninguém sentiu falta dele, mas quando comeu a tia do café, todo mundo falou: o que está acontecendo nessa empresa? Por quê? Porque o poder é uma coisa em que as pessoas têm de maneira muito silenciosa e que elas vão construindo pela capacidade que elas têm de administrar mesmo os impactos. E a influência, ela é uma soma da sua capacidade de ser extraordinário em desenvolver poder e influência. Porque eu vou te contar a etimologia de influência, porque as pessoas vão gostar. Influência vem de influentia, que do latim medieval significa os astros se moveram e tiveram influência sobre a Terra e fizeram com que a Terra tenha influência sobre o mar, a plantação, a gestação e outros elementos que a gente sabe que existe na física. Então essa é a raiz de influência. Mas a Igreja Católica não queria, no latim medieval, validar que existia um universo. Não, isso cientificamente não era validado. Então, eles transferiram influência para um poder divino
que exerce influência sobre um ser humano na Terra, em que ele descobre o seu propósito de existência e, com a sua capacidade de administrar poder e autoridade, outras pessoas querem segui-lo por submissão espontânea. Muito bom. Então, Uma dica, né? Em vez de aumentar o tom da sua voz, melhore seus argumentos. Dá poder. dá poder, baixar o tom da voz dá poder. Como é que a gente desenvolve poder, influência e autoridade? Autoridade, eu costumo dividir assim. Infelizmente, pela característica do comportamento humano, existem pessoas no ambiente corporativo que precisam de líderes e existem pessoas que, infelizmente, precisam de chefes. Tem gente que não sabe ser liderado e ter autonomia, precisa que alguém mande. Então, eu costumo dividir que você precisa saber entender a característica da cultura do seu negócio para você saber dividir autoridade nesses dois quesitos. Esse grupo de pessoas, RH, a gente manda, porque a vida é como se fosse um vagão, como se fosse um trem, na verdade. Algumas pessoas são vagões que carregam papel, outras carregam pepitas de ouro, e outras pessoas são locomotivas. Locomotivas sem vagões são máquinas potentes, se bem que tem algumas locomotivas que ainda estão funcionando à base do carvão, certo? Mas são só uma máquina que vai para lá e para cá. E vagões sem locomotivas são só containers que guardam coisas. Na realidade, Então, para cada tipo de pessoa, você tem que usar maneiras, argumentos diferentes, né? Igual exatamente. é a mesma coisa quando acontece um processo de venda. Você não pode ter o mesmo processo de venda para todos, porque são pessoas diferentes. Você tem que atuar com técnicas, argumentos, viés cognitivos, todos de acordo com cada pessoa. Perfeitamente, nem para todos, nem para todos os ambientes. Então, primeiro, como desenvolver autoridade? Relacionando-se com as pessoas e entendendo as características emocionais e de interdependência. Olha que dica importante. E interdependência, Alex, sou eu olhar para você, você olhar para mim e nós reconhecermos humildemente onde preenchemos um ao outro. Não é sobre uma relação hierarquizada onde um é mais, o outro é menos. É sobre, neste quesito, eu te preencho e no outro quesito você me preenche. Então, autoridade é desenvolver relacionamento com as pessoas. Não se desenvolve autoridade real. Você pode gritar com as pessoas, mas isso não é autoridade, e achar que isso é autoridade. Relação de mão dupla. Exatamente. Eu Olha que defendo coisa a interdependência. sensacional. Como é que você desenvolve poder? Você desenvolve poder fazendo, no mínimo, 3 coisas. Criando bons postulados. Então, você sabe quem você é, de onde você veio, para onde você vai, e você comunica isso a todo mundo. Criando bons enquadramentos, é o segundo ponto. Para cada pessoa, um enquadramento diferente, ou para cada setor do negócio, porque pessoas entendem diferente, o que é casa para mim não é casa para você. Então, enquadramentos alinhados com as pessoas de maneira correta. E o terceiro a terceira ação é o manifesto. Aquilo que você diz como postulado e aquilo que você acordou com as pessoas precisa ser manifestada no seu comportamento e não no que você fala. Assim que você desenvolve poder. E ao desenvolver autoridade e poder, a influência vem naturalmente. E aí eu acho que é meio darwinista, sabe? Quem está disposto a seguir o seu postulado e o seu manifesto permanece. Quem não está disposto, não cabe ali, sai. Acho que um bom exemplo do talvez o maior líder de todos os tempos, que foi o Senhor Jesus Cristo, usava essa prática. Então ele fazia, demonstrava como é que se fazia para que seguisse o exemplo. Então, um bom exemplo faz com que seus liderados sigam. É mais ou menos isso? Exatamente. Não, é exatamente isso. Cristo criava postulados, a gente tem uma Bíblia inteira para provar isso, e os seus apóstolos criavam os enquadramentos, os manifestos. O enquadramento é como o cristianismo foi construído, e o manifesto são os seguidores, cada um à sua maneira, mas isso é um excelente exemplo. Na nossa vida prática, quanto mais a gente sobe na pirâmide, mais você se isola, né? Então, quando você está no nível
básicos, tem todo mundo para conviver, para discutir. Aí, quando você sobe mais um pouquinho, aí você já se restringiu mais. E principalmente o presidente, o CEO, o chefe, ele já não tem tantas pessoas para compartilhar e ele acaba se isolando. Quanto mais alto ele chega no topo da carreira, mais solitário ele se torna nas decisões. Sim, ele se torna não só solitário, como ele se torna um ermitão dessa decisão, né. E isso acontece porque por 2 motivos contraditórios. Um, porque ele conhece toda a organização e, ao conhecer toda a organização, ele tem que ser minucioso com toda ela, e isso faz com que o algoritmo da decisão dele se torne mais complexo. E o paradoxo é porque ele cria tamanha autoridade e poder em que ele perde o referencial se o que as pessoas estão falando para ele é verdade. Porque é natural nas organizações que ninguém tenha coragem de falar a verdade para o CEO. Isso é do comportamento humano. Não que eu acho que tem que ser assim. Eu acho que é o contrário, que quanto mais esse cara estiver lá em cima, mais as pessoas deveriam usar de verdade com ele. Mas não é o que acontece. Então Até isso porque cria uma cegueira. na maioria das empresas nem sempre o CEO é uma pessoa competente. É, tem Então essa. tem esses Mas a gente problemas. está falando de, para popularizar o conhecimento, a gente está falando de mães solos, pais Sim, tá. solos, a gente está falando de empreendedores que estão aprendendo a empreender e que estão ali negociando com o tubarão, a gente está falando de altos executivos, então a gente está falando de todas essas escalas. Tem uma técnica para você Olha que dica sair boa que vai sair agora, para hein? você sair dessa ou calibrar essa decisão solitária. Ela se chama Pre-Mortem Analysis. Então você faz um exercício de: nessa decisão eu estou caminhando para o abismo, como se a decisão fosse um abismo. É certo que eu vou chegar no abismo e eu vou pular nele. E aí, o que que eu preciso fazer antes de morrer? Antes de eu me suicidar com essa decisão. E por que que isso não é um termo técnico meu, Tversky, o nome do cientista que criou essa teoria, se eu não me engano é Tversky. Ele diz que o seu cérebro, no momento da solidão, ele tem a tendência ao viés da catastrofização. Como você está muito isolado, todas as coisas ou são verdade absoluta ou são catástrofes absolutas. A verdade absoluta já é uma catástrofe por si só, concorda? Claro. Então, ele sugere que você faça essa análise da pré-morte. Se eu, ao saber que estou solitário e que não posso contar com ninguém, partindo que o princípio seria esse, e que eu vou morrer ali na frente, que é um suicídio, o que que eu preciso fazer antes? Quando você faz o caminho invertido, você mostra para o seu cérebro que existem soluções, como por um exemplo, contratar um consultor que fale alguma verdade, trazer a equipe para a mesa e dizer: vocês só vão se levantar daqui quando todo mundo disser honestamente o que pensa a respeito de X ponto, Y ponto. Você chegar para a sua equipe e dizer: eu me sinto solitário na decisão, estou vulnerável nela e não estou me sentindo confortável. Mas por que líderes não mostram vulnerabilidade? Porque nos ensinaram que a liderança é um lugar onde você sabe todas as coisas. Não é incomum que eu tenha que ensinar clientes meus de mentoria que reclamam, por exemplo: mas agora que eu fui promovido a diretor, ninguém me elogia mais. Eu falo: claro que não vão te elogiar mais, porque você está num lugar na organização em que partem do princípio que você já sabe quem você é, que você já sabe quais são todos os seus skills extraordinários. Eles vão te falar aquilo que você precisa melhorar para melhorar todo o processo. Só que ao mesmo tempo que isso é extraordinário, porque você já sabe quem você vai se esquecendo de quem você é. E por que que você se esquece de quem você é e se sente cada vez mais solitário? Porque você aprende a só lidar com o problema. Não aprende a lidar com a solução. Ninguém te traz mais solução. O problema e a solução estão concentrados em você.
Então, essa análise da pré-morte é uma das sugestões para que você saia dessa clausura da solidão no poder. Não é à toa que a nossa empresa chama Portal Solution. Maravilhoso. Porque a gente está acostumado a trazerem problemas e buscarmos soluções. Bom, na sua experiência, o que costuma destruir mais negócios? Falta de dinheiro ou falhas comportamentais entre os sócios? Isso é legal. Falhas comportamentais entre os sócios, e se você me permite acrescentar, recrutar pessoas por skills técnicos e não por skills comportamentais. Ah, isso é Eu uma entendo verdade. que é muito mais barato para os negócios desenvolver tecnicamente uma pessoa do que desenvolver valores e cultura similar à sua. Então, a gente perde muito tempo com sócios discutindo coisas porque postulados, enquadramentos e manifestos não foram bem escritos, bem desenhados, e a gente fica contratando consultorias para escrever missão, visão e valores e construir a nossa cultura, mas missão, visão e valores não constrói cultura. Pessoas com seus entendimentos sobre postulados, enquadramentos e manifestos, querendo estar submissas espontaneamente a você como líder, é que constroem a cultura. Então é mais destrutivo, certamente, a ausência de skill comportamental entre os sócios. Conseguimos treinar pessoas, agora nós não conseguimos formar caráteres, né? Não. Então, acho que essa dica é fundamental. Bom, vamos lá. É possível identificar rapidamente sinais de que uma parceria ou sociedade pode não funcionar no futuro? É sim. Eu divido esse rapidamente entre uma coisa que a maioria das pessoas espiritualiza, que é a intuição, mas que cientificamente a intuição é como um HD no seu cérebro que está guardando informações. Em algum momento você consegue sentir um incômodo. Pode ser a melhor possibilidade possível, mas o seu cérebro começa a te mandar sinais que mandam os sinais para o seu corpo. Então é importante, é uma dica que eu dou para todo mundo também, identificar como é que a boa intuição e a má intuição se desenvolvem no seu corpo físico. Então, quando eu quero viajar, eu me sinto com borboletas no estômago. E quando algo não está certo, eu sinto como se eu tivesse comido banana verde. Tá. Isso é o que acontece no meu corpo físico. Por que o cérebro faz isso? Porque ele é preditivo por natureza. Ele é uma grande máquina que te avisa o que vai acontecer com a sua vida. Às vezes ele avisa com o viés da catastrofização, porque os vieses, ele acaba te levando às vezes para caminhos que não são tão bons. Mas os vieses não são nem bons nem ruins, eles são só vieses. Mas voltando ao tema, como o nosso cérebro é uma máquina de predição, a intuição vai começar a fazer o download. Só que a intuição, ela não tem uma lógica. Você, na maioria das vezes, entende a lógica depois que já aconteceu. Por quê? Porque se eu tenho 45 anos, eu estou há 45 anos guardando informações no meu cérebro que são sensoriais, que vêm pelo tato, pelo olfato, pela audição, pelo paladar, pelo comportamento, pela experiência que eu tenho, e o meu cérebro, conforme eu vou ficando preparada, ele vai colocando essas informações, e em algum momento ele faz o download. Esse download tô sacando que não vai funcionar muito bem. Então, essa é a intuição cientificamente falando. E o outro motivo que eu coloco aqui é o viés da positividade negligenciada. O que significa isso? Quanto mais você dá certo em negociações, maior é a tendência de você negligenciar que pode dar errado em outras negociações. Porque no final das contas você é muito bom no que você faz. Então por que você erraria? Então você já vai para a mesa da negociação com o seu viés negligenciando que alguma coisa pode dar errado. E aí você não faz as perguntas que deveria fazer, você não traz os valores que deveria trazer, você não questiona o que deveria questionar, porque está subentendido. Aí a gente volta no postulado, no enquadramento e no manifesto.
Então Olha, eu eu dividiria entre posso essas duas coisas. testemunhar isso na minha vida prática, até por ter uma formação muito cartesiana. Quando tinha essas intuições, eu falava, não é possível, acho que não pode ser, eu vou me basear pelos fatos cartesianos. E aí, ao longo do tempo, eu entendi que as intuições, eu entendo que são fragmentos Cartesianos dessa cartesianos, mais as experiências que eu comecei a respeitar e seguir muito mais as intuições do que fatos, porque isso acabou realmente mostrando que são verdadeiros. Agora, salvo as devidas proporções, obviamente, existem alguns comportamentos que são meio básicos, assim. Quando uma pessoa, numa mesa de reunião, precisa falar mais dela do que ela faz para te chamar a atenção, é porque provavelmente ela precisa se validar e não está validando o que ela entrega. Então, isso é um dos sinais comportamentais de que pode ser que você esteja descalibrado com valores diferentes. Pessoas que têm problemas em assinarem contratos, revisar contratos, discutir contratos, isso também é um outro sinal de que talvez ela não esteja tão disposta e tão bem intencionada. De novo, resguardadas as devidas proporções, porque Olha que dicas existem sensacionais, hein? existem negociações que demoram tempo Sim. mesmo, certo? No caso de empreendedores, por exemplo, se você não está disposto ao risco, não existe empreendedor É conservador. inerente ao É um negócio. empreendedor. Então, se o cara quer ser empreendedor, mas ele é muito conservador e não quer correr um risco, ah, não tem como aquilo dar totalmente certo, porque na verdade ele vai ficar negligenciando várias soluções durante o caminho. Então, existem coisinhas assim que eu poderia listar várias, Olha, só mas essa dica aqui, acho que já vale por anos e anos de experiências, né? É, o que você pesa mais para uma sociedade de longo prazo? Competência técnica ou caráter? caráter. 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 As grandes sociedades, e aí eu até indico um livro que se chama SPQR, que é um livro sobre a velha sociedade romana, que é um livro sobre história de Roma e como essa sociedade se reergueu por intermédio do que sobrou do caráter. E se nós observarmos os países que passaram por grandes guerras, por grandes catástrofes, e eu não estou falando nem perto do que nós vivemos como pandemia, porque nós tínhamos uma aposta de que as pessoas voltariam melhor da pandemia, mas essa não é uma realidade comprovada. Alguns voltaram, outros não. Mas quando nós analisamos antropologicamente, sociologicamente, filosoficamente, economicamente, estruturalmente, as sociedades que são fortes, elas priorizaram o caráter, as competências técnicas. Elas priorizaram desenvolver culturas que são interdependentes, culturas que são sociologicamente mais generosas e afáveis do que os skills técnicos. Perfeito. Bom, você que tem uma especialização em inteligência militar aplicado à sociedade, o que os empresários e a sociedade pode aprender com esses conceitos? Falando dos empresários, eu colocaria como principal quesito o que eu chamo de guerra cognitiva. Porque hoje todos queremos vender para pessoas, mas não tratamos as pessoas como pessoas. Tratamos as pessoas como algoritmos, como números. E dentro das estratégias militares existe uma ciência chamada análise prospectiva, que é quando você coloca vários especialistas de diferentes setores e você faz cruzamentos de informações absurdos. Então, por um exemplo, o que um jurista enxerga do crescimento dos sex shops no Brasil? O que um jurista discutiria isso? Mas são cruzamentos de dados absurdos mesmo para que você
tenha criatividade no pensamento do que pode acontecer em décadas para frente. Dentro da análise prospectiva, nós consideramos cada ser humano como um agente portador de fato futuro. Esse agente portador de fato futuro, ele tem um cérebro e ele toma uma decisão. Então, se nós entendemos que eu quero vender água e você quer vender água, e para nós dois conseguirmos a atenção de um terceiro para que ele compre a minha ou a sua água, isso não é mais sobre branding, não é mais sobre marca, é sobre guerra cognitiva, é sobre o que essa pessoa valida como decisão prioritária na vida dela. A gente muda a maneira de tomar decisão dentro dos negócios e a gente muda a maneira de fazer negócios. Perfeito. Faz sentido para você? Total sentido. Agora, enquanto sociedade, nós podemos gerar pessoas que votem melhores, por exemplo, que votem melhor, né? Cometi um erro de português aqui, que é as pessoas. Eu tive uma experiência no interior do Pará, certa vez, em que tinham 331 pessoas dentro de uma sala e eu mostrei a Constituição Federal e só duas pessoas sabiam o que é a Constituição Federal. E naquele momento eu precisei achar um paralelo social mais próximo e eu disse, olha, a Constituição Federal está para os direitos e deveres de vocês como a Bíblia está para a sua espiritualidade. E as pessoas ficaram chocadas porque elas não sabiam que existe. Não davam uma devido peso Constituição. numa Não, Constituição. elas nem sabem que existe. E aí eu passei um tempo explicando. E essa é uma realidade nacional. Então, quando nós falamos de estratégias militares, como, por exemplo, fazer com que as pessoas tenham consciência de civilidade, eu não estou falando de civismo, estou falando de civilidade. Eu tenho que ter civilidade porque eu tenho dignidade, mas eu tenho que entender o que é dignidade, para que eu consiga entender o que é soberania, para que eu entenda que eu sou dona da soberania desse país, porque o Código 1º da Constituição diz que o poder é do povo, pertence ao povo e emana dele para todos aqueles que têm o nosso voto, nós mudaríamos a realidade. Mas tem uma terceira coisa para ensinar, já que eu estou rainha das dicas nesse podcast. O Exército Brasileiro tem o que eles chamam de a cartilha sábia do guerreiro cansado. A cartilha sábia do guerreiro cansado, ela é um pool de dicas de como você sair de um cansaço extremo bastante rápido. Então imagina um guerreiro em guerra, cansado, carregando 30 quilos de peso sobre as costas, o seu fuzil e todo sujo. Então ele é o ESA-1. E de estacione. Quando você estiver exausto, você para tudo. Então, lembrando, essa dica vale para 5 minutos no cotidiano, vale para 1 ano de estratégia. Você para tudo, deixa a mochila nas costas, sente o peso, admite tudo que está te machucando, o coturno está machucando o pé, a mochila está me pesando, estaciona. Depois você se senta, você precisa fazer com que o seu corpo sinta que ele tem um peso próprio e que todo o resto do peso não é dele. Se nós estamos falando associado à vida comum, nós podemos estar falando de crenças que carregamos que não são nossas, de pesos familiares que nós achamos que são uma responsabilidade nossa e não é, porque os nossos pais não são uma sentença para a nossa vida, mas também o nosso trabalho não precisa ser uma sentença para a nossa vida e nem a nossa liderança também. Então tira a mochilinha, tudo aquilo que está te pesando, coloca aqui do lado, não ignora, mas senta e sente o que realmente é seu, o seu peso, isolando daquilo que é o peso que você carrega. E aí, então falei o E, o S, e aí vem o A, que é alimente-se.
No caso do guerreiro cansado do exército, ele pega, abre a mochila dele e tira a raçãozinha dele para ele se alimentar. Nós nos alimentamos de pessoas com quem convivemos, de decisões que tomamos, de culpas que carregamos, de liberdades que temos e de várias outras coisas que nos nutrimos e que a gente negligencia, porque às vezes a gente tá no dia a dia na correria e não percebe que está sendo maledicente ou não percebe que concordou com alguma coisa que alguém falou, porque ou que você foi omisso em outro momento e isso vai tirando a sua nutrição. Então, esse é o ESA. E aí vem o O de oriente-se. Depois que você se sentir alimentado, você pega a bússola que te orienta. Então, o militar ele tem a bússola, mas eu aprendi no exército que a bússola ela não mostra a carta real. Você sabia disso? Não sabia. A bússola não mostra o norte real, ela mostra um norte aproximado, porque como a Terra se desloca é muita nerdice, né? Mas como a Terra se desloca todo ano, Todo momento, né? a todo momento, você tem uma diferença entre o norte da bússola e o norte da carta real. Sim. Por que eu estou falando isso? Porque você pode ter, por um exemplo, dentro do seu negócio, uma bússola que é para onde todo mundo tem que ir. Mas a carta real é o que está acontecendo na vida real e não está combinando com essa bússola. Esse norte não está batendo. E está tudo bem ter essa dissonância, porque na vida real o planejamento não é como se escreve. E isso também se aplica na sua vida como pai, por um exemplo. A gente quer que o filho seja de uma maneira e ele sai de outra forma e a gente tem que respeitar. Então esse é o oriente-se. E por fim, depois de você se orientar e olhar o que está ao seu redor, você volta a navegar. Então você toma a decisão e pega a mochilinha, põe nas costas, levanta e volta para sua caminhada. Então esse é o ESAON, que é o ensinamento rápido de como sair de crises de cansaço da cartilha do guerreiro cansado do exército Sensacional, né? Só esse ensinamento já vale o podcast inteiro. Joyce, em um mundo cada vez mais dominado pela inteligência artificial, quais são as habilidades humanas que se tornarão ainda mais valiosas? O pensar e o decidir. O nosso cérebro funciona da seguinte maneira: você recebe um estímulo, deste estímulo você precisa sentir algo sobre ele, e a partir desse sentimento você o questiona e pensa. E aí entra a palavra viva de Sócrates, que é a metanoia para a neurociência, certo? A capacidade de pensar sobre aquilo que você recebeu como estímulo e o que fazer com isso. Quando você pensa sobre isso, você tem uma decisão e a partir dessa decisão você tem uma ação. Então a inteligência artificial ela consegue trazer o estímulo, trazer a decodificação do sentimento e te sugerir a ação. Mas o processo de decisão e pensamento, a inteligência artificial já é naturalmente enviesada pelo humano que deu o input daquela comunicação. E como são vários humanos ao redor do mundo dando inputs nas suas inteligências artificiais, mesmo que a inteligência artificial consiga gerar a si mesma, porque a gente já tem essas capacidades, né? A gente já tem até inteligência artificial com sinais de psicopatia, então a gente acaba gerando um ciclo que para mim é a teoria do caos. Em algum momento, essa hipercapacidade da inteligência artificial vai se consumir e o que vai sobrar é o agente portador de fato futuro, que é aquele que pensa e toma decisão genuinamente. Porque a inteligência artificial não volta atrás na decisão se você não der um prompt para ela voltar atrás. Mas os seres humanos voltam atrás nas decisões deles em milissegundos, de acordo com a conveniência, de acordo com aquilo que ele for direcionado. Eu costumo dizer sempre, a tecnologia pode superar o homem, mas jamais superará o homem que usa a tecnologia a seu favor. E a doutora Joyce acabou de nos ensinar que isso é uma realidade, né? Vamos para o próximo aqui. Joyce, me conta um pouco dos seus projetos, principalmente desses projetos que você tem desenvolvido
e aplicada à ciência nesses projetos? Eu tenho como principal projeto hoje a Nexus 360, que é uma agência de ciência comportamental. Aqui no Brasil e na América Latina, o Behavioral Science, ele é incipiente, está começando, as pessoas estão se habituando a isso. E a agência existe principalmente para que eu consiga ensinar governos, empresários, grandes empresas, médias empresas, até mesmo campanhas eleitorais, como vencer a guerra cognitiva. Como é que você direciona as intencionalidades de uma sociedade para uma marca, para um produto, para uma decisão? Como é que eu coloco nesse agente portador de futuro essa decisão? Então, esse é o meu principal projeto hoje, onde eu aplico O que seria uma essas guerra tecnologias. cognitiva para nós que somos leigos no assunto? Se a gente pegar o recorte eleitoral, a gente pode dizer que as fake news e a briga, né? Se é uma fake news, se não é uma fake news, é uma guerra cognitiva. As brigas ideológicas são guerras cognitivas. Se você adere a tal ideologia ou a outra ideologia, são guerras cognitivas. Então, nós temos fatores sociológicos, sociopolíticos, socioculturais e, eu diria, socio-negociais, é um neologismo, para dizer que nós estamos disputando a atenção, o querer, o pensar e a decisão de uma pessoa. Isso é uma guerra E como é cognitiva. que a agência Nexus 360 trabalha com esses elementos? Nós temos alguns produtos separados. Alguns desses produtos são mapeamento social, então a gente tem, eu não vou lembrar o nome de todos os produtos, me perdoem Sim, por isso, claro. mas a gente tem um produto de mapeamento social que é, nós vamos para os territórios de interesse do cliente, qualquer que seja o cliente, do B2B, do B2G, eleitoral, enfim, o empresário, e a gente vai entender neste campo real o que acontece com esse agente portador de fato futuro, com essa cabecinha, esse ser humano, o que ele está pensando, quais são os anseios dele. Eu faço isso e eu transfiro isso para um outro produto que é uma tecnologia, onde eu consigo treinar a tecnologia para entender essas cabecinhas. Então eu vou nesse diálogo entre o analógico e o digital, construindo a capacidade de relacionamento em larga escala. E aí, desses dois produtos, eu tenho um terceiro produto, que é o produto de previsibilidade. Assim como o cérebro individual, ele é preditivo, eu transformo um grande cérebro dentro da Nexus em preditivo para que eu consiga, para cada fatia da sociedade com quem eu quero me comunicar, predizer esse futuro que eu quero que as pessoas estejam comigo. E aí eu levo isso para um outro nível, que é trazer essas pessoas para dentro do meu querer. Que é, mas eu faço isso de uma maneira para o mal? Não, eu faço de acordo com a influência. Então, eu aplico influência entre esse analógico e digital, trazendo o interesse dessas pessoas para estarem comigo dentro do desejo daquele cliente que me contratou. Então, esses são os 4 pilares. E quando eu construo esses 4 pilares, eu fecho o 5º pilar, que é ganhar a guerra cognitiva. Então, basicamente, para simplificar, eu posso dizer que a Nexus 360 ela tenta entender o consumidor final, vamos dizer assim, entender seus anseios, suas dores, suas projeções, transformar isso em dados científicos para se fazer a melhor comunicação de tal maneira que possa levar a sua decisão final melhor. Perfeito. Eu complemento apenas que o levar a melhor decisão é entender o que está por trás. Lembra que as decisões são inconscientes? Sim. Então eu trago essa decisão à consciência e eu ajudo essa pessoa a colocar o viés correto sobre essa decisão. Então, Então há esse complemento. esse complemento ajuda ele a tomar decisões mais conscientes e Mais melhores para claras. ele, de acordo com a situação de cada pessoa. Sem dúvida.
E aí é só legal entender que eu divido dentro da empresa o que é consumo do que é consumo social. Porque o consumo é aquilo do que é tangível, eu quero comprar esse copo. E o consumo social é do intangível. Eu quero ter mais aderência a uma marca, ou eu quero votar em alguma pessoa especificamente. Isso é intangível porque eu não trago para dentro da minha casa, não ponho dentro da minha geladeira ou em cima do meu armário. Então, é importante entender o conceito de consumo social, porque é o consumo emocional da decisão. Então, nós trabalhamos os dois tipos de consumo. E como é que isso se aplica para a empresa e para uma campanha política, por exemplo? Para a empresa, ele se aplica no momento em que, por um exemplo, da última vez que eu pesquisei, vou fazer um recorte aqui, tá? Empresas de produtos de beleza femininos, de cuidados pessoais. Peguei as 5 maiores empresas, então pega aí Unilever, Colgate, Natura, o Boticário e eu esqueci a Procter quinta. Gamble. Procter Gamble, aqui dentro do Brasil. Peguei essas 5, elas tinham 42% de market share. E elas estão trabalhando, então, por exemplo, a Natura, nos últimos 10 ou 15 anos, gastou bilhões de dólares para crescer 8% de market share. Isso são dos dados do balanço social da empresa. Então, ela comprou a The Body Shop, comprou a Avon e foi comprando empresas. A pergunta é: se as 5 maiores correspondem a 42% do market share, quem está consumindo os 58%? Quem são os negócios que estão nos 58%? E eu só descubro isso entendendo a guerra cognitiva. Tá claro para você? Claro. Porque essas empresas estão tratando 100% pela premissa dos 40%. E aí eu perco 60% aqui que estão consumindo de alguém ou de alguma coisa. Então, existem grandes genialidades do comportamento social, porque existem algumas empresas que não se encaixam nesse pareto aí dos 40-60 ou dos 30-70, que é a Coca-Cola, por exemplo, que tem um market share na América Latina imenso, certo? Mas que ela toma a decisão, por exemplo, de fazer a coquinha lá de minúsculazinha para concorrer com os refrigerantes Mais de baratos. segunda, terceira linha que estão nas comunidades, porque ela estava perdendo market share. Então, para ter esse entendimento minucioso que mapeia todos os processos da empresa internos e toda a cadeia produtiva do B2B, para entender o que está acontecendo nessa guerra cognitiva do consumidor, essa é uma maneira aplicável. Eu mapeio o consumidor, mapeio internamente o que está acontecendo, entrego um relatório e consigo me comunicar em massa direcionado. O que acontece de extraordinário é que lá atrás o marketing tentava entregar pena a pena para o consumidor a mensagem final. Chegou um momento em que o marketing foi tão trabalhado de maneira não pessoal que é como subir em cima do telhado e abrir um travesseiro de penas. Onde caiu, caiu. Concorda com Com isso? certeza. Agora, quando a gente fala de guerra cognitiva e de uma empresa de behavioral science, eu volto a olhar de cima do prédio e conseguir, por tecnologia, enxergar onde está cada pessoinha, descer do prédio e falar lá de cima do prédio com ela. É assim que se aplica à empresa privada. Nas eleições é muito similar, mas eu preciso que o candidato tenha aderência. O que seria o candidato ter aderência? Eu não posso vender para uma sociedade que deseja um gestor um candidato que é politiqueiro, porque pode parecer que não, mas a sociedade percebe por similaridade cognitiva. Isso são neurônios espelho. Então, se eu tenho a necessidade de um gestor para a minha vida e eu quero isso, e eu descubro isso dentro do Behavioral Science, mas o candidato que eu tenho em mão é um politiqueiro que faz a velha política, ele não vai ter aderência. Então, não adianta eu tentar entregar solução, porque o lé concré não vai bater no viés cognitivo dessa sociedade. Apesar que essa leitura é super importante, que
Às vezes a pesquisa, o levantamento, o estudo pode querer o gestor e a campanha não interpretar qual é esse gestor. Então, acho que aí a sua ciência deve nortear muito bem isso aí, né? Norteia muito bem e, inclusive, norteia a partir de uma outra perspectiva de análise estatística, que é, desde 2010, as campanhas majoritárias governador, prefeito e presidente da República são ganhas por menos de 40% dos votos globais. Ou seja, não é a maioria. Não é a maioria. Se você somar quem votou em candidatos contra, com quem votou nulo, com quem votou em branco, com quem não foi à urna, isso dá quase 70% da população não querendo a pessoa que foi eleita. Então, se eu tenho essa visão estatística invertida, as campanhas políticas têm que mudar a sua maneira de fazer e as pesquisas, como estão sendo feitas, não estão, na verdade, passando fidelidade. Inclusive é muito interessante que às vezes num determinado levantamento os eleitores queiram não os políticos velhos. E de repente o político não velho é de 80 anos, 70 anos, 60 anos. Então essa análise é fundamental para realmente entender o que é o não velho, o que é o jovem, o que é o gestor. E isso é realmente ciência. E eu acho que nos últimos tempos poucas campanhas foram inteligentes o suficientes para detectar e trabalhar isso. Não só campanhas, como pós-campanha, porque às vezes o cara se elege, mas ele não tem governabilidade, porque ele não está entregando o que as pessoas querem. Então, você deu o exemplo aí de eu quero um político novo. E aí as pessoas pensam que político novo é pegar um carinha de 30 anos e, na verdade, estão falando de mentalidade. E eu tenho um case muito interessante no Tocantins, e vou contar muito rápido, que é as pessoas estavam reclamando de insegurança. O gestor, governador da época, ele aumentou o efetivo da polícia militar, gerou para o caixa do governo a longuíssimo prazo um gasto, e quando na verdade insegurança era igual a falta de iluminação pública. Olha que interessante. A história é muito. Estou resumindo, mas eu conheço várias situações iguais a essas, e por falta desse entendimento, se gasta dinheiro no lugar errado, em campanhas erradas, soluções erradas. Então é fundamental. Eu acho que essa ciência realmente pode ajudar muito. Mas você tem outros projetos, né? Eu tenho uma social tech que se chama Clube Meu, que desenvolve áreas de vulnerabilidade. O objetivo é fazer com que o dinheiro e a economia circular colaborativa aumente a prosperidade em microambientes. Eu chamo de microespaço geográfico de atuação, são os megas. E eu tenho esse objetivo porque, no final das contas, eu entendo, enquanto cientista, que a ciência precisa mudar a vida das pessoas. E dentro da minha pesquisa científica, eu descobri algo que é muito fácil de todos nós entendermos. As pessoas, especialmente das classes C, D e E, podem não entender que dinheiro traz felicidade, mas elas entendem que a ausência do dinheiro traz dor e infelicidade. Quando eu descubro que isso está associado à percepção de dignidade, pertencimento e de autoestima individual, e abrindo um parênteses, eu não acredito que sociedades fortes são construídas por grupos. Eu acredito que indivíduos fortes constroem grupos fortes que constroem sociedades fortes. E hoje a gente tem uma inversão no comportamento de baixo para cima e não de cima para baixo. A gente tem uma inversão. Então, quando eu tenho o Clube Meu, o meu objetivo é que, primeiro, as pessoas tenham liberdade pelo dinheiro. Quando a gente está falando com um público tão qualificado, que provavelmente é o que está nos ouvindo, talvez ele esteja pensando, quanto dinheiro? 1 milhão, 500 mil, 100 mil? Não,
eu e você gastamos R$ 200 num almoço. A gente senta ali e paga R$ 200 e nem sente mais. Mas para Dona Maria do Agreste Pernambucano, R$ 50 a mais no bolso dela é 1 quilo de carne a mais no mês, que ela não comeria. A possibilidade de, eu não vou me emocionar porque eu fico lembrando das histórias, mas é a possibilidade de ela conseguir dizer sim para o filho dela que pede um pacote de pipoca na saída da escola. Então nós estamos falando de usar essa ciência que é tão potente, que eu acabo de dizer que pode mudar eleições, negócios, e aplicar a pessoas que são singelas e que precisam de realismo no seu cotidiano. Então, eu aplico essa ciência dentro do clube meu para que as pessoas entendam o valor do dinheiro e, a partir do valor do dinheiro, elas tenham mais dignidade. A partir dessa dignidade maior, elas entendam que elas têm poder, e aí é o artigo 1º da Constituição Federal. Eu achei super interessante que você incluiu, inclusive, a classe C. A classe C também faz parte desse contingente de Sim, porque pessoas? olha que interessante. Vulnerabilidade não é necessariamente escassez. Existe um desentendimento sociológico e antropológico nesse sentido. Eu posso ter dinheiro e estar em vulnerabilidade porque o meu dinheiro só paga um bairro que não é tão seguro. Ou o meu dinheiro, porque eu tenho 4 filhos, não paga toda a minha capacidade se eu tivesse um filho. Então eu estou mais vulnerável porque eu não consigo dar a mesma educação para todos eles, ou uma educação melhor para todos eles. Ou eu estou vulnerável porque, de alguma forma, eu tenho que escolher se eu pago se eu pago o aluguel ou se meu filho ficar doente de última hora, eu compro um medicamento para ele. Então, a classe C, sim, ela tem, pelos parâmetros do IBGE, pelos quesitos do IBGE, uma categoria financeira que, em tese, não seria vulnerável. Mas se eu estou em São Paulo e tenho 3 filhos, eu já preciso morar em um bairro que é menos seguro, então eu estou em vulnerabilidade, não em escassez. E nós temos que lembrar que houve um advento no Brasil, que foi o primeiro governo Lula, e essa não é uma crítica ao presidente da República, mas são dados, em que ele deu acesso à população ao crédito. Então, eu consegui comprar uma geladeira, eu consegui comprar um micro-ondas, eu consegui comprar uma máquina de lavar, eu consegui fazer outro banheiro na minha casa. Isso aconteceu. Mas o critério do IBGE não mudou. Então, a pesquisa do IBGE continuou sendo a mesma. Só que hoje eu tenho barracos que têm micro-ondas, geladeira E e uma TV de grande de porte. 50 polegadas. E cabos, para você bobear, né? Exato. Então nós tivemos um movimento econômico, e aí o objetivo não é discutir a economia ou a decisão presidencial, mas nós tivemos um movimento econômico em que o dado estatístico que parametriza isso não mudou. Então, talvez a gente tenha, e aí eu digo talvez porque eu não fiz a pesquisa, então não posso afirmar, uma classe C que não é tão C, uma classe D que não é tão D. Consegue entender o que eu estou Sim, dizendo? claro. Então, e existe essa essência de vulnerabilidade, não é escassez. Então, lá no Mato Grosso do Sul, uma pessoa de classe C consegue morar num bairro seguro e, Talvez se bom, alimentar um pouco melhor. se alimentar melhor, mas E como aqui o em São Clube Paulo. Meu, na prática, pode trazer esses benefícios? Primeiro, porque ele bancariza pessoas que estão esquecidas pelo sistema oficial financeiro. E o dinheiro é uma coisa muito importante para tangibilizar a dignidade dessas pessoas. Depois ele faz com que essas pessoas compartilhem o dinheiro entre a sua própria comunidade. Então as pessoas entendem que, ao consumir na própria comunidade, ela gera mais dinheiro para os seus, que geram mais dinheiro para a sua própria conta, porque eu tenho 2 modelos de cashback. O cashback, que é a fidelização do lojista, e o cashback, que é dinheiro real que volta para o bolso dela. Então, por que ela não vai consumir dentro do próprio microambiente se ela está ganhando dinheiro para consumir?
ela é paga para consumir. Essa é uma das coisas. A outra coisa é porque eu consigo oferecer benefícios muito baratos para essas pessoas, de uma maneira que elas consigam ter acesso a outros quesitos da dignidade que o poder público tem falhado, que é a saúde, porque eu posso oferecer telemedicina por um valor absurdamente barato, porque eu consigo oferecer, o cara tem um carrinho dele, ele não consegue pagar um seguro, mas ele consegue pagar uma assistência, e eu consigo oferecer uma coisa que a gente quase não pensa, mas a gente só se sente digno ou indigno quando acontece, que é quando a gente perde alguém que a gente ama muito. Essas pessoas que estão lá nas classes C, D e E, quando elas perdem alguém, elas sofrem com o sistema no De uma momento certa de maior maneira, dor. através do Clube Meu, você está democratizando os benefícios que só talvez as classes um pouco mais privilegiadas têm. Essa é uma maneira racional de dizer que eu estou entregando a democratização, privatizando a democratização e a Constituição Federal para a dignidade das E na pessoas. verdade existem mecanismos para isso mesmo, né? É só Sim. uma questão de viabilizar e também conseguir alcançar essas pessoas. Mas eu participei de vários projetos onde os grandes bancos tentavam bancarizar e tentar trazer essa economia invisível para o visível, e todos eles falharam, né? Talvez até por falta de conhecer, entender as dores e levar as soluções corretas. Como é que você pensa em resolver tudo isso? Eu achei que você ia me perguntar por que eu não falharei, já que todos os outros falharam. Porque eu tenho um Eu CEO. parto da premissa que vai dar certo. Eu também, mas já está dando certo. Primeiro que eu tenho um CEO profissional para se preocupar com o que é ser uma fintech. Perfeito. O que é banco, o que é benefício, o que é produto, eu tenho alguém para se preocupar. Eu me preocupo com pessoas. Quando você tem fintechs quebrando, quando você tem bancos tentando entrar em áreas de vulnerabilidade, bancos tentando conversar com a classe C, D e E, ele está pensando no produto, ele não está pensando no agente portador de fato futuro. Eu entendo de cérebros e eu entendo de agentes portadores de decisão. Então eu tenho toda uma equipe técnica que cuida do que é técnico e eu vou me preocupar com ciência e com pessoas. Então, dentro do meu valuation, inclusive, isso é um quesito principal. O quanto a fundadora desse negócio entende de gente e consegue fazer com que essas pessoas se sintam parte da influência, do poder e da autoridade. Basicamente, então, o grande diferencial é que, na verdade, o Clube Meu vai atender aos anseios e às dores das pessoas, trazendo soluções inteligentes que resolvem o problema dela. É mais ou menos Perfeito. isso. Consciência, usando ciência Que para isso. Não maravilhoso, né? achismo. Seria realmente. Eu acho que ele acaba fazendo e trazendo um benefício social, fazendo do país maior e melhor, né? Sim. E aí, desses dois negócios, empresários me perguntam quando você vai me ensinar a fazer o que você faz. Então, eu tenho uma empresa de mentoria para C-levels e para empreendedores que querem construir planos de autoridade, influência e poder. Olha que, né, dica sensacional. Se você quer realmente aprimorar, melhorar, inclusive o seu poder de influência, doutora Joy, muito obrigado. Eu acho que foi realmente um podcast super rico, super enriquecedor, que nós aprendemos demais hoje. E foi tão interessante que acho que nós vamos ter que fazer outro. Você vai ter que voltar aqui. Vou adorar voltar aqui. Quero te agradecer por me convidar, quero te agradecer por me ouvir. As minhas redes sociais são profissionais, @joybrights, vai aparecer aí na tela, eu acredito. E eu tenho um podcast no Spotify que se chama Uma Estratégia Todo Dia. Em 2025, 365 episódios, todos os dias ensinando sobre poder e autodoutrinação. E em 2026 eu levei até abril, por causa de toda essa complexidade dos negócios, eu dei uma paradinha por enquanto no podcast, mas lá no Instagram eu tenho dicas diárias. Vale a pena assistir. Muito obrigado e em breve outro episódio do
Capital Partnership, os especialistas ou as especialistas. Tchau.